Introdução à microeconomia. Essa aula está baseada no capítulo 3 desse livro do Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos e do Manuel Henriques Garcia. Eu vou falar aqui sobre os conceitos, a aplicação da microeconomia e divisão do estudo da microeconomia. A microeconomia, ela estuda a formação de preços, em mercados específicos, ou seja, como os consumidores, as empresas interagem em determinado mercado, como os preços são definidos e a quantidade para satisfazer tanto os consumidores quanto as empresas. Então, isso tudo está conhecido aí dentro da teoria, conhecido dentro da teoria de formação de preço. Uma coisa importante, que a abordagem econômica ela se diferencia da questão contábil, que está mais ligado aí aos economistas, mas também, aqueles decorrentes aí das oportunidades sacrificadas, ou seja, os custos das oportunidades e os custos implícitos, Então, assim, é importante a gente diferenciar essa questão aí da questão da abordagem econômica, enquanto que da abordagem contábil aí de uma empresa. Quando a gente fala em microeconomia, tem uma hipótese aí que é bastante importante, que é possível estudar determinado mercado, mercado X, Y, selecionando apenas aqueles agentes econômicos, consumidores e produtores naquele determinado mercado, independente aí de outros fatores, e que estão em outros mercados e que podem vir a influenciá-los, tá? E outro é o princípio aí da racionalidade, onde que o empresário ele sempre vai buscar maximizar o seu lucro total, otimizando aí os recursos que dispõe, tá? Então, isso daí também é uma questão importante. Quando a gente estudar lá os conceitos de receita marginal, custo marginal, produtividade marginal, em lugar aí de conceitos aí de receita média, custo médio e produtividade média, tá? Quando a gente chegar lá na próxima aula, eu vou explicar esses conceitos aí de receita marginal, custo marginal. Isso é importante por quê? Porque os empresários, eles sempre visam a questão da maximização do lucro. Uma outra questão, quando a gente está falando de microeconomia, eu já dei uma introdução lá na aula anterior, a questão do custo de oportunidade, é que indicar o custo, ela é usado, para indicar o custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada, ou seja, o custo e até mesmo social causado pela renúncia aí do ente econômico, bem como os benefícios que poderiam ser obtidos a partir dessa oportunidade. Então, deixei de produzir alguma coisa para produzir outra, tá? Ou ainda mais alta renda gerada, em alguma aplicação alternativa. Então, assim, eu tenho lá uma fábrica, que ela, produz 20 cadeiras por mês, e o mercado ele absorve tudo isso daí. Mas aí o empresário, o dono da empresa, resolveu ver a oportunidade dele também produzir mesas, Então então vamos produzir mesa. Ao alocar esse recurso aí os recursos para produzir mesa, ele viu que ele vai ter que deixar de produzir 2 cadeiras para produzir 2 mesas. Então, o custo aí dessa oportunidade está no valor perdido pelas vendas das 2 cadeiras que deixaram de ser fabricadas, tá? Um outro conceito aí bem simples é o de consumidor e empresa. Então, o consumidor são todos aqueles que dirigem o mercado, somos nós, adquirir um conjunto de bens ou serviços. Empresa ou estabelecimento comercial, é aquela combinação utilizada pelos empresários, dos fatores de produção. Então, a empresa ela utiliza capital, trabalho, terra, tecnologia, de maneira a se obter o maior volume possível aí de produção de produtos e serviços no menor custo possível. Tá?
Um outro custo, um outro conceito aí também que é importante, a gente vai trabalhar isso daí mais, né, que é o custo marginal, tá, que é a mudança do custo total de produção advindo da variação de uma unidade da quantidade produzida, né? Então, assim, ó, representa o acréscimo do custo total pela produção de mais uma unidade. Então, por exemplo, assim, ó, eu produzi 10 cadeiras, né? Na hora que eu vou produzir a 11ª, né, vai me acrescentar um custo. Esse é o custo marginal, tá? A renda marginal é a renda extra de uma unidade adicional produzida, né? Então, é a receita adicional da venda de uma unidade a mais em um determinado bem. Por sua vez, então, ou seja, ela é igual a preço. Eu fui lá e vendi mais um produto por R$10, né? A renda marginal, ela é R$10. E o lucro marginal é o lucro que seria feito pela produção e a venda de uma determinada unidade, né? Ou seja, é a diferença entre o custo e a receita marginal. Então, todos esses conceitos aí de custo, de receita, né, e lucro marginal, eles vão ser importantes aí depois para a gente fazer algumas análises, por exemplo, de produtividade, tá? Então, na próxima aula a gente vai né, eu vou comentar sobre isso. Então, assim, ó, né, a questão da microeconomia, ela é importante, aí, por exemplo, para as empresas, né, porque elas definem políticas de preço, questão de conseguir fazer previsão de demanda, de faturamento, de custos de produção. A gente vai ver essas questões aí do marginal também, né? Decisões ótimas de produção, avaliação e elaboração de projetos, de investimento, né? E além de políticas aí de propaganda, publicidade e até mesmo a questão aí de localização aí da empresa. Ela também, né, tem aplicação também em relação à política econômica, né? O efeito aí dos impostos sobre determinados mercados, daí estou falar um pouco disso, né? Questão do subsídio, né? Fixação de preço mínimo na agricultura, né? Então, por exemplo, agora a gente vai ter essa questão do preço de arroz, talvez, né, se tivesse uma outra política, pudesse ter lá estabelecer um preço mínimo, enfim, né? O próprio controle de preços, né? Então, o governo, né, em determinadas situações estabelece essa política, além de política salarial e política aí de tarifas públicas, tá? Então, dessas aplicações, né, eu consigo ver que o estudo aí da microeconomia, né, ela pode ser, né, aplicada na análise de demanda, na análise aí de oferta, né, na análise aí de estruturas aí de mercado, tá? E também na teoria de equilíbrio geral, né, que leva em consideração, né, todos os mercados, né, comportamento aí, né, procurando analisar esse comportamento independente, né, de cada agente, ele conduz para uma posição de equilíbrio global, e também aí a teoria, né, do bem-estar. Então, assim, a gente acaba vendo que, né, eu vou falar pouco, a gente não vai entrar em profundidade com essas questões aí da microeconomia, mas ela tem uma ampla, né, aplicação na sociedade, tanto que é uma ciência social, né, e ela tem influência aí bastante grande no nosso dia a dia.